Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite para vocês, seja sobre a vida de vocês, a graça, a misericórdia, a bondade do nosso Deus. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje, iniciando mais uma série de estudos. A partir de hoje estaremos juntos de forma online, não se preocupem, vamos retornar os cultos, como eu havia dito para vocês no vídeo que eu mandei, informativo, mas esse estudo continuará de forma virtual aqui pelo YouTube. E eu quero começar hoje a estudar com vocês a primeira das 3 cartas de João. Porém, eu tenho alguns avisos para vocês. O primeiro aviso é que nós estamos ainda recebendo doações na nossa campanha do agasalho. Sábado, às 9 horas da manhã, o pastor Adriano virá de Divinópolis buscar todas as doações. E tem muita coisa, graças a Deus. Mas ainda dá tempo de você trazer a sua doação. O banner está aí na tela. Você pode se inteirar melhor. Você que ainda não doou, você pode ir à igreja e agora em horário integral. Não só pela manhã, mas durante todo o dia haverá na igreja pessoas para receberem a sua doação. Ok? Quero convidar também todos os casais da igreja para o nosso culto dos casais no dia 13, também pelo YouTube. Está aí o banner para que você possa se inteirar acerca da programação. Inicialmente queríamos realizar o jantar dos namorados, como fazemos todos os anos, mas por conta da pandemia tivemos que cancelar, mas isso não significa que não teremos o nosso momento. Haverá participação efetiva do Ministério de Casais e nós vamos abordar o tema Priscila e Áquila, um casal que deu certo. Por quê? Qual o segredo de Priscila e Áquila? Eu quero compartilhar isso com vocês. Amém, queridos? O mês de junho também nós comemoramos o mês da igreja perseguida. Você não tem ideia da quantidade de cristãos que são perseguidos ao redor do mundo. Muitos cristãos. E eu gostaria de convidar você a orar pela igreja perseguida no mês de junho. E nós vamos, dentro desses cultos que celebraremos ao Senhor, desses estudos que celebraremos ao Senhor, sempre mostrar para vocês, não só nesses, mas também nos cultos que serão gravados na igreja, um testemunho de alguém que foi perseguido por amor a Jesus, mas graças a Deus estão firmes na fé. Então eu quero hoje mostrar o primeiro vídeo para vocês dessa série sobre a igreja perseguida. Logo em seguida nós vamos louvar o Senhor com o nosso ministério de música e retornaremos para darmos início ao estudo da primeira das 3 cartas de João. Estudaremos hoje 1 João 1, de 1 a 4. Daqui a pouquinho voltamos, aguardo vocês. Estava conversando com um pastor e ele me disse que em 2001 ele recebeu um telefonema, um chamado para ir ao rio, à beirada do rio, socorrer um grupo de 8 norte-coreanos refugiados. E tinha uma jovem de 25 anos de idade com uma criancinha de 7 dias, um bebezinho de 7 dias. E aí ele falou, olha, posso ajudar vocês, tirar vocês daqui, tem toda uma estratégia e uma logística para tirar vocês daqui. Estava muito frio. 36, 38 graus abaixo de zero. O rio estava congelado, muita neve, muito frio. E aí ele me disse que em 30 minutos de conversa, aqueles 8 norte-coreanos morreram ali na frente dele, na hora, no rio. Como que eu falo de Jesus para norte-coreanos? Como se evangeliza norte-coreanos? Primeiro de tudo, através do meu testemunho pessoal. Vocação para mim está intimamente ligada aos dons e talentos que o Senhor nos dá. Mas vocação para mim está intimamente ligado com o dom e o talento que você tem. E todos nós temos dons e talentos. Aqueles que ainda não identificaram seu dom e talento, ou buscam, por exemplo,
em uma universidade, em um curso profissionalizante, a pergunta é, se você ainda não descobriu o seu dom e talento, muito bem. Se você já sabe ou se quer aperfeiçoá-lo, melhor ainda. Mas a pergunta é, como que você pode usar o dom e o talento que você tem, a capacitação e habilidade que você tem para bom andamento da obra de Deus em países de difícil acesso ao Evangelho, países fechados ao Evangelho e povos que nunca ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Eu vim a esse mundo para obedecer ao Senhor. E servir ao Senhor é obedecer a Ele. E eu estou fazendo nada mais, nada menos do que obedecer ao Senhor. E hoje vejo que fiz a melhor escolha. Não sei se posso falar o que eu vou falar aqui agora, porque eu estaria abrindo o meu coração, mas eu tenho a plena convicção de que não sou deste mundo e que também não sou suicida, não tenho espírito de suicídio, mas eu tenho um desejo muito forte e desesperador para estar logo, logo com o meu Senhor. Então, a minha vida eu quero gastá-la no exercício da obra missionária entre norte-coreanos, minha família e eu. Olá, meus irmãos, graça e paz, é uma alegria estar com vocês aqui. Nós vamos agora louvar nosso Deus, esse Deus que não nos abandona, que nos ama em todos os momentos. Quando estamos fracos, caindo, quando estamos fortes, de pé, quando falhamos, independente de nossas falhas, Ele sempre está lá pela sua misericórdia e pela sua graça. Então vamos louvar esse nosso Deus, amém? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,
Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que música maravilhosa, que música linda essa cantada pelo nosso Ministério de Música. Como é bom podermos louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês o que está escrito aqui na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Em seguida vamos orar ao Senhor. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunhos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Deixe sua Bíblia aberta e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que fale conosco através da sua palavra, Senhor. E que hoje, iniciando os estudos na carta de João, seja um dia de crescimento espiritual, de amadurecimento e de solidificação das doutrinas básicas que nos levaram à fé em Jesus. Muito obrigado a Deus por esta rica oportunidade. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, queridos? Amém. Pegue sua Bíblia. Vamos entender então um pouco destas 3 cartas que foram escritas pelo apóstolo João, que são chamadas de epístolas gerais, cartas gerais. Diferentemente, por exemplo, das cartas de Paulo, que eram cartas dirigidas a igrejas locais, as epístolas de João, assim como as epístolas de Pedro, a epístola de Tiago e a epístola de Judas, fazem parte desse conjunto chamado cartas gerais, ok? Ou seja, cartas que foram destinadas não a uma igreja específica, mas a todas as igrejas do primeiro século, que estavam sendo organizadas, que estavam sendo criadas, não é? Que estavam sendo edificadas pelo Senhor através dos seus apóstolos e através de muitos crentes que se espalharam pelo império por ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70. É muito importante que nós entendamos que as cartas de João, elas foram escritas bem no finalzinho do primeiro século, por volta do ano 90 depois de Cristo, pelo apóstolo João. Não há dúvidas, embora alguns teólogos levantem algumas objeções, mas não há dúvidas, é praticamente certo que o autor dessas 3 cartas é o mesmo autor do Evangelho por conta de algumas similaridades que nós vamos encontrar no estilo de escrita de João, tanto nas cartas quanto no Evangelho e também em relação ao Apocalipse. Então é praticamente unânime a aceitação de que o autor das cartas, do Evangelho e do Apocalipse seja a mesma pessoa, o apóstolo João, que aqui já estava bem idoso, mas porém ele escreve essas cartas antes do seu exílio na ilha de Patmos, ou seja, essas cartas foram escritas antes do livro do Apocalipse. E é muito importante isso porque nós estamos lidando aqui com um apóstolo que já era velho, um apóstolo idoso, alguém que serviu a Jesus desde o ano 33. Se nós considerarmos que as cartas foram escritas por volta do ano 90, nós estamos falando aí cerca de 50, 60 anos da vida do apóstolo, vividos diante do Senhor, servindo ao Senhor. João sofreu muito por amor a Jesus. Diz a tradição que antes de ser enviado para a ilha de Patmos, para trabalhar nas minas e provavelmente morrer lá, porque muitos morriam
por conta da severidade daquele lugar, João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente, diz a história, mas ele não teve nenhum arranhão, ele não teve nenhuma lesão no seu corpo. Ele então é tirado desse caldeirão de óleo e é enviado para a ilha de Patmos. E lá ele escreve o livro do Apocalipse. Então não se sabe se a escrita dessas cartas foram antes desse primeiro momento de sofrimento de João ou depois. Sabe-se que essas cartas foram escritas muito provavelmente antes dele ser enviado para a ilha de Patmos, onde ele escreve o livro do Apocalipse. Então, já falamos da autoria, já falamos da data, o objetivo das cartas, como eu disse para vocês. Quando João escreve as cartas objetivando tratar de algumas questões muito importantes. A Igreja de Cristo, irmãos, naquela época, assim como em todas as épocas, estava enfrentando uma oposição ferrenha de dois grupos específicos. Os judaizantes por exemplo, o motivo que levou Paulo a escrever a sua carta para os Gálatas, não é? Paulo escreve para os Gálatas para combater os judaizantes, porque os judaizantes estavam adentrando a Igreja de Cristo, querendo levar os cristãos às práticas da lei de Moisés. Eles diziam, por exemplo, que se alguém não se circuncidasse, se um homem não se circuncidasse, ele não poderia ser salvo. Não é? Que para se tornar primeiro um cristão, ele precisava se tornar um judeu. Os judaizantes, eles batiam muito forte na questão da lei, do sábado, das ordenanças, das leis dietéticas, da questão das leis relativas ao decálogo, que é os 10 mandamentos, não é? Então Paulo, e assim também muitos dos apóstolos, por exemplo Judas, eles vão bater de frente contra esses grupos que estavam adentrando a igreja, desviando a igreja do foco. E um outro grupo muito perigoso eram os gnósticos. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram os adeptos de uma linha de pensamento, do gnosticismo, que pregava que o corpo, que a matéria é má. Então, por conta disso, Deus não havia criado o mundo. Deus não era o criador do mundo porque a matéria ela é má. E não há como Deus, o ser supremo, a bondade suprema, ser o criador de todas as coisas. Os gnósticos acreditavam que pelo fato do corpo ser mau, da matéria ser má, os gnósticos acreditavam que Jesus Cristo não havia vindo em carne. Para eles, Jesus Cristo havia nascido de José e Maria, mas o Cristo teria descido sobre Jesus por ocasião do seu batismo. Porque eles não acreditavam que Jesus poderia ter se incorporado e adquirido ou assumido uma forma humana porque o corpo é mau. Não é? Isso deu origem a uma outra linha de pensamento chamada de docetismo. O que é o docetismo? O docetismo era uma corrente de pensamento que dizia que Jesus, na verdade, não tinha um corpo tátil, como muitos acreditavam. Ele, na verdade, ele tinha um corpo aparente, daí vem a palavra docetismo, que vem do grego dokel, que significa aparência. Jesus tinha uma aparência corpórea, mas ele não era verdadeiramente de carne, ele não tinha carne, ele não tinha um corpo físico, porque os gnósticos acreditavam que o corpo é mau, o corpo precisa ser entregue ao prazer, o corpo precisa ser entregue ao pecado para que ele seja destruído e o espírito possa se elevar. Essa linha de pensamento estava adentrando as igrejas do primeiro século. E João, ele vai bater pesado nisso. Não se engane com o apóstolo João. João é aquele apóstolo chamado o apóstolo do amor, não é? João fala muito de amor nas suas cartas. Ele é aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. João era um homem extremamente amável, mas ao mesmo tempo extremamente duro e severo contra as heresias. Ele vai bater de frente aqui com Diótrefes, nós vamos ver isso mais à frente, que era alguém que estava tentando exercer a primazia na igreja, estava tentando exercer uma liderança forçada, não é?
João vai bater de frente com isso, e ele vai bater de frente contra os gnósticos na igreja. Então é muito importante conhecermos esse pano de fundo para que tenhamos uma percepção exata do objetivo de João quando ele escreve suas cartas. E João, ele começa aqui dizendo uma coisa muito interessante. Olha só, como que nós encontramos muitas doutrinas as quais cremos e podemos reforçar essa crença nas cartas de João. Por exemplo, João começa aqui no capítulo 1, versículo 1, da seguinte maneira: o que era desde o princípio. Observe que João não está dizendo o que surgiu, ele está dizendo o que era. Ele está reforçando a deidade de Cristo. Cristo não surgiu ao longo do tempo. Cristo não surgiu num determinado momento da eternidade, como alguns hoje defendem. Por exemplo, por volta do 3º século, surgiu na igreja uma heresia, através de um bispo da igreja chamado Ário, de que Jesus, na verdade, foi criado por Deus. Ele surgiu num determinado momento da história. Isso levou a igreja a realizar um concílio, que é chamado de Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, para defender a deidade de Cristo. Cristo não foi criado, Cristo foi gerado, Deus de Deus. Entende? É como se você pegasse um balde de água, certo? E você tirasse uma caneca de água desse balde. Aquele balde não criou aquela água que está no caneco, não é? Aquela água que está no caneco, ela é a mesma água que está no balde. Ou seja, Cristo foi gerado pelo Pai. Ele é Deus de Deus. Então, por conta disso, tem todo sentido, por exemplo, no Evangelho de João, quando João começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não é? Alguns hoje vão dizer que não, que Jesus foi criado, tornando Jesus inferior ao Pai. Jesus não é inferior ao Pai. Nós vamos pensar um pouco mais sobre a doutrina da Trindade. A primeira carta de João me dá muito subsídio para poder defender a Trindade. Nós vamos ver isso aqui nas cartas de João. Então João está dizendo aqui o que era desde o princípio. João não está dizendo o que surgiu, mas o que era desde o princípio. E como João fazia parte do colegiado dos 12, e ele agora é idoso, é como se João estivesse se relembrando dos primeiros dias com Jesus, dos primeiros momentos com Jesus, quando ele teve o privilégio de caminhar com Jesus, ele comeu com Jesus, ele ouviu Jesus, ele viu Jesus realizar o que realizou. João é uma testemunha ocular de tudo que aconteceu. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, olha só, ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. A palavra apalpar aqui é a mesma palavra usada por Jesus lá em João capítulo 20, quando ele aparece para os 12 e ele chama Tomé e diz: vem cá, Tomé, coloca o dedo aqui, ou seja, me apalpa, põe a mão em mim para você ver que sou eu mesmo. Então Tomé pôs a mão e pôde perceber. Observe que João aqui, ele já está batendo de frente contra o gnosticismo. Ele está dizendo, nós apalpamos, nós vimos. João está querendo dizer o seguinte: Jesus não tinha uma aparência corpórea, como alguns estão dizendo. Nós vimos com os nossos olhos, nós contemplamos, nossas mãos colocaram as mãos nele, nós apalpamos Jesus a respeito do verbo da vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós estamos ouvindo de um homem idoso, queridos. A idade fala muito, a idade ela mostra muito da maturidade, é ou não é verdade? Eu não consigo imaginar João mentindo quando ele estava escrevendo essa carta. Pelo contrário, ele está testificando o que ele já havia escrito no seu evangelho. Quando ele diz no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele está repetindo isso aqui.
Ele está dizendo, nós ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos. Não é possível que João estava mentindo. Se realmente a corrente gnóstica estivesse certa e Jesus tivesse uma aparência corpórea, ficaria estranho ver Jesus defender o fato de que Jesus Cristo realmente tinha um corpo tátil, sendo que isso não era verdade. Então olha só como João nos leva a crer que Jesus Cristo realmente foi aquilo que as Escrituras nos dizem que ele foi. E aqui João fala uma coisa muito interessante no versículo 1 a respeito do verbo da vida. Gente, isso é maravilhoso. Verbo, palavra. O que a palavra é? Olha só, Jesus Cristo é da parte de Deus, não é? Jesus Cristo era para Deus aquilo que as palavras são para nós. O que são as palavras para nós? As palavras identificam nossos sentimentos, não é? Quando você machuca o seu dedo, você está aí com o seu martelo e de repente você dá uma martelada no dedo, você exterioriza a dor que você sentiu por aquela martelada com ai, não é? As palavras, elas expressam muito daquilo que somos, daquilo que estamos sentindo. Quando você abraça seu filho, quando você abraça seu cônjuge, e você tem amor pelo seu filho, amor pelo seu cônjuge, você exterioriza isso como? Eu te amo. É ou não é verdade? Jesus Cristo disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, as palavras são reveladoras. As palavras, elas revelam alguma coisa, entende? Jesus Cristo é o verbo que veio revelar alguma coisa. Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós. Deus, ele exteriorizou o seu sentimento. Ele exterioriza o seu amor em quem? Em Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Mas não é qualquer palavra, é a palavra da vida. É o verbo da vida. Jesus, ele é a revelação da vida de Deus. Deus é um ser vivo, um ser pessoal. E essa vida, ela veio numa forma corpórea. Quem é? Jesus Cristo. Quanta doutrina, quanto ensinamento nós encontramos aqui. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Não é, irmãos? Veja só, eu preciso falar isso para vocês. Quando Deus criou a natureza revela Deus para nós, sim ou não? O Salmo 19 diz assim, os céus declaram, não é? Os céus declaram a obra de Deus e o firmamento anuncia, perdão, deixa eu me corrigir. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não é? A natureza, ela nos revela o Criador. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que a criação, ela deixa os homens indesculpáveis. Por quê? Porque a criação revela que há alguém por trás dela. Ok, a palavra de Deus, ela nos revela Deus, correto? Mas eu acredito, não tem jeito, o próprio João vai dizer que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus Cristo fez, João vai dizer para nós lá no seu evangelho, no final do seu evangelho, que nem todos os livros do mundo caberiam. Então eu sou forçado a entender que não há como eu conhecer toda a plenitude de Deus através de um livro, não é? Aqui eu tenho toda a informação que eu preciso acerca de Deus para construir a minha fé. Mas é insensato dizer que Deus, tudo que eu preciso conhecer acerca de Deus, que toda a revelação de Deus está aqui nesse livro, porque Deus é transcendente. Deus é infinitamente mais do que aquilo que nós conhecemos dele. Agora, em Jesus Cristo, não. Jesus Cristo é a revelação perfeita de Deus. Deus se revelou em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 14, versículo 9, Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então João está dizendo aqui, que Jesus é o verbo da vida. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é aquele que veio mostrar de forma corpórea, de forma visível, de forma audível, de forma tátil, o próprio Deus. Por isso que Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Por isso que Jesus se fez carne, não é?
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João diz lá no Evangelho, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Não é? Então João aqui no versículo 1 está reiterando o que ele disse lá no seu Evangelho, no capítulo 1. E ele diz mais, pois a vida foi manifestada. Essa palavra é uma palavra muito comum nas cartas de João, manifestar. Sabe o que é isso? Quando você tem um carro novo, você compra um carro novo, você quer mostrar esse carro para todo mundo, não quer? Quando você compra um carro, você vai na casa de um parente, você vai na casa de um amigo, você quer mostrar esse carro para alguém. Então não é verdade. Então quando você compra esse carro, você quer mostrar. Quando você compra uma roupa nova, você quer mostrar, você quer que as pessoas vejam sua roupa nova, seu tênis novo. Quando você pinta sua casa fica bonita, você quer que as pessoas vão até a sua casa para ver a sua casa como ela ficou bonita. Então não é verdade. Você não consegue guardar isso para você. Quando você recebe uma boa notícia, não é? Você quer manifestar isso de alguma maneira. Você quer falar isso. Deus também quis mostrar o seu amor. Deus também quis mostrar quem Ele era. Deus também quis mostrar toda a sua bondade, toda a sua graça, toda a sua misericórdia, não é? Pois a vida foi manifestada. Deus não pegou a vida, toda a vida que Ele tem, a plenitude de vida que Ele tem, e ficou para Ele, e guardou para Ele. Não! Deus manifestou essa vida. E Ele manifestou essa vida em quem? No seu Filho Jesus. É o que João está dizendo aqui. Pois a vida foi manifestada. Aí ele repete, veja só, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos. Olha só, João, ele estava tão completo com essa vida preencheu cada lacuna do coração de João, essa vida preencheu João por inteiro, que ele não conseguiu ficar com isso para ele. Ele anunciou o que você tem feito com a salvação que você recebeu de Cristo. O que você tem feito com a revelação que Deus tem dado a você pelo Espírito Santo? Você tem guardado isso para você ou você tem manifestado isso para as pessoas? Você tem anunciado, você tem falado de Cristo para as pessoas? É o que João está dizendo aqui. Nós vimos essa vida que foi manifestada, essa revelação de Deus, damos testemunho dela e vos anunciamos. Nós falamos dessa vida que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Estar com o Pai aqui, no original grego, mostra que ele estava intimamente ligado no Pai. Observe só como a doutrina da Trindade vai ganhando corpo, não é? Jesus não é uma manifestação de Deus. Jesus é uma pessoa distinta de Deus Pai, porém, tanto Deus como Deus Pai. Jesus é o Deus Filho, distinto do Deus Pai, mas tão Deus como Ele. Glória ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então João está dizendo aqui, olha, a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, porque ninguém consegue ficar com aquilo que é bom para si mesmo. Você quer mostrar, você quer falar, você quer fazer com que as pessoas vejam. João era tão completo com Cristo. Cristo era tudo que João precisava. João tinha tanta certeza do que Jesus Cristo era para ele, que ele queria anunciar, ele queria falar, ele queria divulgar, ele queria mostrar. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, para que também tenhais comunhão conosco. Olha que interessante, eu fico pensando como que um desigrejado lê isso aqui, não é? Porque uma das características de se crer em Cristo, uma das características de se compreender a essência de Cristo é o desejo de estar em comunhão com o outro que teve a mesma experiência que eu. Louvado seja Deus, não é? João já começa aqui desconstruindo a teoria dos desigrejados, que dizem que você pode servir a Cristo em casa sem se reunir, sem congregar. Isso é impossível. Quem conhece a Jesus, quem ama Jesus, quem teve um conhecimento da essência da pessoa de Cristo, quer ter comunhão com o outro que teve a mesma experiência. E João está falando, olha, eu estou anunciando isso para vocês, porque nós queremos que vocês tenham comunhão conosco, nós queremos que vocês sintam o mesmo que nós também estamos sentindo.
não é? E a nossa comunhão, ela é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha João tornando os dois distintos, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não é? Chamar Jesus Cristo de Filho de Deus é colocá-lo em pé de igualdade com Deus. Ele não é inferior a Deus por ser filho. Ele é tão importante como Deus, sendo filho. Ele é o Deus Filho. Olha só aqui, João, já começando a construir a doutrina da Trindade. E ele vai dizer uma coisa, olha só. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Alegria, essa é a palavra de ordem na vida do cristão. Romanos 14, 17, Paulo diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A tônica da escrita de Paulo aos Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, é essa: alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Escute, a alegria veio para ficar na vida do crente. Tristeza? Todos nós temos nossos momentos de tristeza, mas a tristeza não é uma moradora na vida do crente. Tristeza é uma visitante, ela vem e vai embora, porque a alegria é maior, a alegria é indizível. Só quem crê em Jesus Cristo, só quem tem fé em Jesus, entende o que significa ser alegre. Só quem crê em Jesus entende o que é alegria. Alegria é algo que está presente no coração do crente. O crente está sofrendo, mas a alegria está lá. O crente está derramando lágrima, porque isso pode acontecer, a alegria está lá. Não dá para explicar, não dá para poder tentar traduzir isso para você de uma forma que você vai entender. Não tem jeito. Escute, não tem jeito. A alegria do crente é algo que só o crente tem. E João está escrevendo aqui, ó, essas coisas nos escrevemos, ou seja, isso que eu estou escrevendo para vocês, esse testemunho que eu estou dando, esse verbo, essa palavra da vida de quem nós estamos falando acerca dele, nós estamos escrevendo para vocês acerca dele, para que a alegria de vocês seja completa, para que vocês possam sentir toda a alegria que ele tem para nos dar. Querido irmão, querida irmã, você é alegre? Você tem alegria do Espírito Santo no seu coração? Porque se você é uma pessoa que está sempre com a cara fechada, uma pessoa que não consegue ser bem-humorada, uma pessoa que não tem momentos de êxtase, momentos onde a alegria de vez em quando explode no seu coração, meu querido irmão, o que é que está acontecendo? Porque Jesus Cristo traz consigo essa alegria. A alegria do Espírito Santo é algo que está presente no nosso coração. Jesus Cristo tinha essa alegria de forma completa, João também tinha. E ele está dizendo aqui, essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque nós cremos nesse verbo vivo, nós ouvimos, nós vimos, nós colocamos a mão nele, nós tocamos nele. Esse verbo vivo, nós estamos anunciando ele para vocês. Esse verbo vivo é a razão da nossa alegria. Por isso nós queremos que vocês também se alegrem conosco. Nós escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Ah, meu querido irmão, eu quero encerrar aqui esse primeiro capítulo 1, versículo 1 a 4, perguntando para você, você é alegre? Primeira coisa que eu quero te perguntar, eu quero começar de trás para frente. Você é alegre? Você se considera uma pessoa alegre? Você se considera uma pessoa feliz? Eu não estou dizendo que você vive alienado dos problemas, vive alienado desse mundo corrompido pelo pecado. Nesse mundo tereis aflições, diz Jesus. De vez em quando a gente vai chorar, de vez em quando vamos derramar lágrimas, de vez em quando vamos nos entristecer, claro que vamos, é claro que vamos, mas isso não significa que nós deixamos de ser alegres. Você é alegre de verdade? Se você falar para mim que não, eu vou te aconselhar a orar ao Senhor Jesus e falar assim, ô Senhor Jesus, o que está errado comigo? Porque eu quero sentir a tua alegria. A tua palavra diz, Senhor Jesus, lá no Salmo 16:11, que na tua presença há fartura de alegrias. Tua palavra diz, lá em Romanos 14:17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero sentir essa alegria, Senhor, eu quero ser alegre. Onde é que está a alegria de Jesus na sua vida? João vai dizer isso. Nós escrevemos essas coisas porque nós queremos que vocês sejam alegres como nós.
Essa é a primeira coisa que eu quero te perguntar. A segunda coisa que eu quero te perguntar, você tem compartilhado dessa vida, desse prazer que a vida traz para você? Você tem compartilhado disso com alguém? Porque João vai dizer aqui, veja só, ele vai dizer aqui, ó. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Quem realmente crê em Jesus, quem encontrou Jesus, quem entendeu quem Jesus é, quem teve um encontro verdadeiro com Cristo, não consegue ficar calado, não consegue ficar sem de alguma maneira falar dele para alguém, seja através de uma rede social, seja através de um e-mail, seja pessoalmente, de qualquer forma você quer que as pessoas conheçam aquele que você conhece. Conta-se uma história de um pastor que mandou pelo correio folhetos para várias residências no entorno da sua igreja. Ele mandou pelo correio, mandou uma carta para as pessoas que moravam no entorno, ele pegou o endereço de todos, das ruas, dos números, e mandou cartas para todos com um folheto falando de Jesus. E um dia ele estava no seu gabinete pastoral e ele recebeu uma ligação de uma mulher que estava furiosa do outro lado da linha. E essa mulher começou a esbravejar com o pastor e começou a xingar o pastor e dizendo: vocês ficam querendo fazer a gente mudar de religião. Vocês querem fazer a gente mudar de religião. Eu tenho a minha religião, vocês têm a de vocês. Que negócio é esse de tentar fazer a gente mudar de religião? E gritou e xingou. E o pastor disse: não, eu não estou querendo fazer você mudar de religião. Eu só não consigo ficar calado. Eu só não consigo guardar para mim aquilo que eu encontrei em Cristo. Por isso que eu estou mandando, através dessas cartas, um testemunho de quem Cristo é, porque eu não consigo ficar com isso só para mim. Ah, meu querido irmão, o que é que tem faltado em nós para que esse ímpeto evangelístico brote no nosso coração? De repente, ao longo da caminhada, nós vamos esfriando, a lâmpada vai se apagando. Vamos pedir a Jesus para reacender essa chama no nosso coração. Vamos pedir ao Senhor para trazer de volta aquele ímpeto evangelístico, para encher o nosso coração de amor por Ele, para que nós não calemos, para que nós continuemos falando da graça de Deus, para que nós continuemos falando desse Cristo maravilhoso que mudou a minha vida e tenho certeza mudou a sua também. Ah, meus queridos irmãos, talvez está faltando alguma coisa em nós. Vamos pedir a Jesus para completar isso, para trazer isso, para que nós possamos ser como João. Nós encontramos algo que deu sentido para a nossa vida. É interessante, uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim: sabe o que é evangelizar? Sabe o que é falar de Cristo? É um mendigo encontrando outro mendigo e mostrando para esse mendigo onde ele encontrou pão. Isso é evangelizar. É você sair por aí e falar para as pessoas que estão famintas: eu encontrei pão e eu vou mostrar para vocês como esse pão pode saciar vocês. Isso é evangelizar. Será que tem havido em nós esse ímpeto? Se não tem havido, nada de desespero. Vamos orar, vamos falar com Jesus. Jesus, o que está faltando em mim? Eu creio no Senhor, eu acredito que o Senhor é o verbo da vida. Eu acredito que o Senhor é aquilo que João diz que o Senhor é, aquilo que tua palavra diz que o Senhor é. Então o que é que está faltando em mim? Eu quero anunciar, eu quero falar, eu quero mostrar. E a última pergunta que eu quero fazer para você: você tem conseguido guardar com você, só com você, essa vida maravilhosa? Observe que João diz que a vida foi manifestada. Deus não guardou a vida para ele, Deus não guardou Jesus para ele. Deus não pegou Jesus e manteve Jesus no céu e disse: você é meu e eu não compartilho você com ninguém. Deus é o nosso maior exemplo do que aquilo que é bom precisa ser compartilhado. Não guarde a sua fé com você. Não guarde a alegria que você tem com você. Exteriorize, compartilhe, manifeste aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mostre para o mundo. Me lembro quando eu e minha esposa, nós compramos nosso primeiro carro, lá em 2002, se eu não me engano, 2003, compramos nosso primeiro carro. Eu queria mostrar para todo mundo. Eu queria que todo mundo visse meu carro. Foi um Uno, um Fiat Uno que nós compramos. Eu queria que todo mundo visse. Não é? Quando nós recebíamos uma boa notícia, quando recebemos a notícia de que Cléria estava grávida da Ana Luísa, quando eu peguei o resultado dos exames lá na médica onde ela fez os exames,
A primeira coisa que eu fiz, eu quis manifestar isso. Eu liguei para ela e comecei a chorar junto com ela e parabenizei e falei, mamãe, aquela coisa, e ela chorando do outro lado. Depois eu liguei para minha mãe, liguei para pessoas que eu conhecia falando que eu ia ser papai, porque a minha alegria era tão grande que eu queria de alguma maneira manifestar aquilo. É isso que Deus fez. Deus não guardou Jesus para ele, Deus manifestou, Deus fez com que a alegria, o amor, o sentimento dele fosse manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus, quando eu procuro conhecer Jesus, eu estou procurando conhecer o próprio Deus. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu compreendo, quanto mais eu recebo de Jesus Cristo, mais eu estou entendendo, compreendendo e recebendo do próprio Deus. Então eu quero te perguntar, você consegue ficar com isso retido? Essa alegria que você tem, esse prazer que você tem de viver, essas coisas boas que estão no seu coração, que estão sendo colocadas aí pelo Espírito Santo de Deus, você tem guardado isso para você? Ou você tem exteriorizado o seu contentamento, a sua alegria, a sua satisfação de ser filha de Deus? Nós temos que manifestar Jesus ao mundo, não só através daquilo que falamos, mas principalmente através do nosso estilo de vida. Que Deus nos abençoe. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Eu quero que você fique com essas lições para o seu coração. Semana que vem, querendo Deus, nós vamos continuar estudando essa carta maravilhosa. Vamos estudar mais alguns versículos e vamos extrair lições preciosas para a nossa vida. Ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar para mim um zap, me perguntando alguma coisa, eu teria o maior prazer em te responder. Queridos, Deus abençoe vocês. Se você não viu o meu vídeo explicativo acerca do retorno das atividades presenciais da igreja, por favor, veja. É muito importante que você entenda como tudo vai acontecer. Dia 21 de junho, retomaremos os nossos cultos presenciais, mas tem todo um protocolo para obedecer. Dá uma olhada no meu vídeo lá, eu mandei para você. Eu tenho certeza que vai te abençoar sobremaneira, ok? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada um dos nossos aniversariantes da semana e que tenhamos todos um excelente restante de quarta-feira. Amém? Muito obrigado, Senhor, por ter falado ao nosso coração. Rendemos-te graças em nome de Jesus. Amém. Até domingo, querendo Deus.